roupa de ginástica, porque hoje nós vamos falar de mexer o corpo. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo de volta aos 100 miligramas. Eu falei aqui no último vídeo que ia ser um pouco conturbado os próximos vídeos, porque estou em período de adaptação e tal, mas pensei numa solução provisória que acho que pode funcionar. Então vamos ver. E depois no final do vídeo, eu falo um pouco melhor sobre isso. Pois então, tô aqui com as minhas anotações. É o resumo dos artigos que eu pesquisei. Eu pesquisei, gente, mas não vou mentir, não li. O que eu fiz? Eu joguei no ChatGPT. ChatGPT faz um resumo das partes mais importantes para mim. Aí eu li o resumo, entendeu? Mas enfim, são 2 artigos que eu acho que podem, assim, meio que se complementar. O primeiro fala da avaliação dos efeitos da atividade física na saúde mental, né? É uma revisão, tá? Se trata de uma revisão. O segundo também, mas esse daqui é mais, vamos dizer assim, mais amplo, né? Talvez. Então, ele diz aqui que a atividade física demonstrou algumas coisas, alguns benefícios. Por exemplo, redução consistente de sintomas de depressão, ansiedade e estresse, melhoria no bem-estar psicológico e na qualidade de vida. Também efeitos positivos mediados por exemplo, mecanismos que são neurobiológicos, né? A liberação de neurotransmissores, a questão da neuroplasticidade também. E alguns elementos também psicossociais, né? Autoestima, autopercepção e questões comportamentais também, por exemplo, como o sono e a interação social, tá? E daí, esse artigo, ele trata um pouco da questão de adaptação que seria específica por faixa etária ou condição clínica, ou seja, o adolescente, ele vai ter uma necessidade de atividade física diferente da do adulto, diferente da criança, ok? Uma pessoa que tem uma condição clínica já, por exemplo, algum problema no joelho ou algum problema de articulação, ela vai ter outra necessidade também de atividade física. De forma geral, o que ele conclui? Que a atividade física é uma intervenção eficaz e acessível e de baixo custo. Isso é relativo, tá, gente? Porque, por exemplo, eu faço pilates, não é a mais barato. Às vezes você paga uma academia, às vezes você paga um lugar, uma natação, você paga, ok? Então, não vejo como assim todos de acessíveis e todos de baixo custo, não. No entanto, os autores destacam a necessidade de mais estudos para determinar a dose ideal. Então, ficou esse questionamento a partir desse estudo de qual seria a dose e a quantidade ideal de exercício físico para cada um. E aí a gente tem outro estudo, esse em inglês. Eu vou deixar os estudos, eu vou deixar na descrição o link para os estudos, mesmo sendo em inglês, tá? Então, e aí esse fala que já analisou, fez um apanhado de outros estudos para identificar quais são os fatores intermediários, né, e quais são os fatores que são condicionantes e que influenciam a relação entre atividade física e saúde mental, ok? E aí descobriram algumas coisas interessantes. Eles descobriram mediadores, tá? Que tem forte evidência. Os mediadores, pelo que eu entendi, são o caminho pelo qual a pessoa atinge determinado resultado. Então, por exemplo, a autoestima, a autoeficácia, a sua imagem corporal, a resiliência, a questão da resiliência, o suporte social, né? E mediadores com evidência moderada, que seriam o estresse, satisfação com a vida, né? O controle emocional e sono, mindfulness. Aí vem uma questão muito interessante. A atividade física, ela pode te ajudar nessa questão da regulação emocional.
Isso eu achei uma grande sacada, porque o sujeito aprendido a se regular emocionalmente, ele pode evitar produção de cortisol, ele pode manejar o estresse, ele pode ter melhores resultados em relação ao estresse mesmo, né? E 8 moderadores significativos, que seriam a questão da... Moderadores já seriam outra coisa, seriam a quem o exercício beneficia, a quem o exercício traz benefícios, né? Que seria questões como idade, raça, o tipo de ocupação, né, da profissão da pessoa, neuroticismo e apoio social, tá? Eu tô meio que lendo as minhas conclusões, os meus apontamentos, tá, gente? É isso que eu tô fazendo, tá? Então, ele conclui que a atividade física, ela não ocorre por um único caminho, mas ela é uma rede complexa de fatores que são psicológicos, sociais e físicos. Mais pra frente, eu não sei se ele vai falar agora, ele diz que é até mais psicológico do que fisiológico. Ou seja, os benefícios, né, o bem-estar da atividade física, ele é mais evidente até no aspecto psicológico do que no fisiológico. Eu acredito que isso possa ter alguma relação também com a condição clínica do indivíduo. Porque veja só, uma pessoa que tem uma condição de coluna, por exemplo, eu tenho uma questão na coluna, talvez aquilo incomode tanto que para ela o aspecto fisiológico ele seja mais evidente, né? Mas enfim, especulações. Daí, de resumo final, eu vou meter ao artigo em inglês, tá? Que ele estudou? Como a atividade física melhora a saúde mental. Essa parte a gente corta. Daí, esse artigo estudou principalmente o seguinte, né? Como a atividade física melhora a saúde mental, de que forma, né? Quem se beneficia mais ou menos com essa prática e, né, quais são os moderadores, né, dessa prática, né? Os mediadores, que são as variáveis que explicam como a pessoa pode atingir resultados com a atividade física, tem maior destaque, como eu já disse, os psicológicos, né? Que é a questão da autoestima, autoeficácia, a imagem corporal, né? Satisfação com o corpo, né? Melhora o bem-estar. A questão da resiliência, que é a capacidade de lidar com adversidades, que melhora com a prática. Isso é muito evidente para mim, porque assim, tem um ponto do exercício que você quer parar, né? Você tem vontade de parar. Mas a tua mente te diz, não vai que você consegue porque você não atingiu sua meta. E isso desenvolve em você uma capacidade de resiliência, né? Uma capacidade de lidar com a dor. O exercício físico, ele te ensina também a lidar com a dor. Tem uma questão social também, por exemplo, suporte social, você ter companhia ou encorajamento para praticar os exercícios físicos. Tem a questão da conexão social e de sentimento de pertencimento. Questões físicas e funcionais, né? Saúde física, né? Redução da dor, da fadiga. Você se sente mais disposto, né? Melhor funcionalidade também, que é aumento da mobilidade, isso pega também muito para os idosos, sabe? Aumenta a mobilidade, aumenta a resistência, a independência, a autonomia, ok? E daí, deixa eu ver se a gente consegue partir para as outras conclusões.
Tá, por que isso é importante? O que esse estudo faz? Ele muda o foco das recomendações genéricas, por exemplo. Em vez de você falar, você tem que exercitar 3 vezes por semana, não, ele vai considerar qual é o tipo de atividade física ideal para cada pessoa, qual é o ambiente mais favorável, se é sozinho, em grupo ou ao ar livre. Eu, por exemplo, eu vou falar isso daqui a pouco, gente, daqui a pouco para mim, mas não para vocês. No outro vídeo que eu quero dizer. Por exemplo, eu voltei a correr. Aí uma pessoa me perguntou assim, vou correr na academia? Eu falei, não, eu quero distância de academia para correr. Porque é um ambiente austero, é um ambiente frio, é um ambiente escuro. Normalmente as academias são assim, eu não sei porquê, mas normalmente são assim, né? É um ambiente escuro. Não, eu gosto de correr ao ar livre, vendo céu, vendo árvore, sabe? Então, para mim, essa parte é importante. Ok. Leva em consideração também a questão a condição clínica da pessoa e quais são as crenças, né, que esse indivíduo tem sobre si mesmo, ok? Numa conclusão prática, a atividade física, ela é essencial, para a promoção da saúde mental, é essencial considerar os mecanismos psicológicos e sociais envolvidos e adaptar a prática à realidade de cada indivíduo. Ou seja, você, por exemplo, funciona melhor à noite, tá? Então, você vai fazer uma atividade física à noite. Se você fizer atividade física à noite, você vai ficar ligado, não vai conseguir dormir. Você vai fazer atividade física de manhã, tá? Tentando adequar à sua realidade, tentando adequar ao seu modo de operar, vamos dizer assim, ok? Bom, então é isso, gente, que eu tenho para hoje. Resumo da ópera: faça atividade física, mas faça levando em consideração o aspecto psicológico, tá? O que vale para você, se está sozinho, se está em grupo. Faça levando a sua condição clínica em questão, tá? Você tem um problema na coluna, você tem um problema no joelho. Qual atividade física que seria melhor para resolver, para ajudar você nessa questão? Então é por aí. Gente, é isto que eu tenho para hoje. Nos vemos num próximo encontro. Saúde e tchau!